O gomo do autocontrole, domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, de 22 a 24. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Romanos 8, de 5 a 11. Primeiro, introdução. Como descendentes de Adão, nascemos em rebelião contra Deus. As atitudes e os comportamentos errados surgem naturalmente e permanecem em nós, até que passemos pela experiência do novo nascimento. Operação de Deus na vida do pecador, que transforma o seu ser. Essa conversão espiritual, ação de se voltar do pecado em direção a Deus, gera no pecador uma mudança integral, tanto em seu intelecto quanto em sua vontade e em suas emoções, indo além de uma mudança no pensamento, pois o faz ter uma nova visão, uma nova meta e um novo caminhar. Segundo, conhecendo seus próprios limites. Na Bíblia, o conceito do domínio próprio é expresso pela palavra grega enkrateia, que significa controle interno, indicando ao poder de dominar aos desejos naturais da carne. Portanto, ter domínio próprio é sinal de uma vida submissa a Deus e quem possui e exerce este gomo do fruto do Espírito tem forças para vencer as tentações, fugindo ou resistindo a elas, por conhecer seus próprios limites e dominá-los. A falta deste autocontrole aponta a outras ausências, como a falta do autoconhecimento e a falta de disciplina pessoal. Por isso, é importante você saber o que geralmente determina suas escolhas, pois, como cristão, suas decisões devem ser abalizadas nas promessas de Deus e nos valores de seu reino. Precisamos nos conhecer melhor e, considerando as nossas fraquezas, investirmos tempo no fortalecimento de nosso espírito, para que este controle os anseios de nossa alma, buscando a ajuda do Espírito Santo e exercendo este gomo do fruto que ele nos concede. Terceiro, desenvolvendo a disciplina pessoal. Quando Paulo escreveu a Tito, 2, de 3 a 5, e a Timóteo, ele usou o mesmo termo que as palavras sensatez e sobriedade, sófron, que significa que freia os próprios desejos e impulsos, apontando a uma mente saudável, temperada e disciplinada. Esta disciplina pessoal é capital para o desenvolvimento em qualquer área em nossa vida, e na vida espiritual não é diferente. Neste sentido, a falta de disciplina espiritual nos leva à instabilidade emocional, nos fazendo passar por situações de julgamento até mesmo a respeito da nossa fé. Portanto, a maneira pela qual reagimos emocionalmente aos desafios da vida revela se somos ou não controlados pelo Espírito de Deus. Pois quando permitimos que qualquer impulso natural controle a nossa vida, a velha criatura tende a tomar o controle novamente. Esta disciplina pessoal é tão importante que, mesmo no caso de posturas passivas, devemos estar atentos para que a controlemos.
a fim de que as mesmas não nos dominem e prejudiquem, como o caso da preguiça, conforme registrou Salomão. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Provérbios 19:15. Note que o proverbista alerta para consequências na vida do que não domina seu desejo de ficar à disposição de sua indolência. Mas, infelizmente, isso também ecoa na família do mesmo, trazendo problemas de vários tipos. Portanto, o autocontrole deve ser aplicado não apenas para nos impedir de reagir de maneira imprudente, como também nos levar a agir de maneira correta. Quarto, controlando os instintos naturais. Se você diz ser uma nova criatura em Cristo e às vezes se vê controlado por uma atitude incrédula, abastecida por sentimentos destrutivos e que resultam em atitudes descontroladas, consequentes aos seus impulsos instintivos, você precisa usar o domínio próprio que o Espírito Santo concede àqueles em quem habita. Neste caso, devemos estar atentos para controlar várias áreas de nossas vidas, pois, senão, podemos abrir espaço para Satanás atuar com liberdade através de nós, como alertou o apóstolo Paulo, quanto à necessidade do autocontrole que devemos exercer sobre nosso temperamento. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, de 26 a 27. Mas este cuidado não se aplica apenas a pessoas mais sanguíneas. Mesmo aqueles que controlam suas reações podem causar grandes prejuízos a outras pessoas e a si próprios, caso não dominem suas próprias palavras, como alertou o Tiago. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago 3,6. Quinto, conclusão. O fato de termos recebido o Espírito Santo no ato da nossa conversão não significa que não teremos mais desejos da carne. Significa, sim, que a partir de então não andamos mais sozinhos e à mercê dos impulsos instintivos que nos levavam a viver um estilo de vida de altos e baixos, tão oscilante como se fosse uma montanha-russa. A produção do fruto do Espírito nos define como filhos de Deus, porque pelos frutos se conhece a árvore. E, se estamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus, temos que viver de modo digno, tal como ele viveu. Significa também que, quando deixamos que o Espírito Santo dirija as nossas vidas, deixaremos de obedecer e de satisfazer aos desejos da carne, como escreveu Paulo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. 5 autocontroles fundamentais. 5 autocontroles fundamentais. Primeiro, devemos controlar a nossa língua. Tiago 3, de 1 a 12. Segundo, devemos controlar a nossa preguiça. Provérbios 19:15. Terceiro, devemos controlar o nosso temperamento. Efésios 4:26. Quarto, devemos controlar a nossa soberba. Tiago 4:6. Quinto, devemos controlar todas as tentações que nos induzem ao pecado. Mateus 26:41.